Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez no nosso encontro semanal, no nosso programa, no nosso momento, no nosso espaço Mensageiro Fraterno. Gostaria de convidar você aqui junto conosco na Rádio Fraternal, onde nós podemos ter e desfrutar desse momento de reflexão. Então, convido você que está chegando pela primeira vez a entrar em contato consigo mesmo, principalmente através da respiração. Preste atenção na sua respiração. Esse é um cuidado especial que eu tomo em relação a qualquer trabalho. A partir do momento onde você consegue fazer uma conexão consigo, onde você consegue efetivamente perceber o que pode te atrapalhar de se colocar no momento presente, como, por exemplo, preocupações, distrações inúmeras que acontecem e a gente nem se atenta a isso, como, por exemplo, outro exemplo, agitação, as pessoas agitadas, as pessoas que de alguma forma buscam algumas soluções, principalmente problemas, elas tendem a não viver o momento presente por ficarem agitadas e quererem resolver o problema de qualquer jeito. Então, se isso está contigo, perceba o quanto realmente você consegue deixar por alguns instantes essa situação de lado. É onde você vai poder ter a oportunidade de abrir um espaço para a calma, tranquilidade, onde você vai entrar em contato com o teu corpo, onde você vai entrar em contato com aquilo que efetivamente importa, que é você, e a partir daí, certamente receber algum tipo de intuição, alguma coisa que venha de você mesmo, algo que venha das suas memórias, algo que te projete com um pouco mais de tranquilidade para a solução daquilo que você pretende nesse momento. Combinado? Então, vamos seguir dessa forma. Preste atenção na sua respiração. Existe uma respiração de 4 tempos, onde você inspira com vagar, segura o pulmão cheio, conte até 5, expire devagar, segura o pulmão vazio, conte até 5, e assim continue sua prática. Nesse momento, eu gostaria de fazer um convite a você. O convite é para que nós possamos, nesse momento, refletir sobre algum assunto que nos coloque num estado de percepção diferenciada para com a vida. Isso é importante justamente devido ao fato de que a nossa mente tende a ficar nas questões mais imediatas do dia a dia. E é nesse ponto onde nós precisamos, sim, ter um pouco mais de clareza para direcionar a nossa energia, nosso tempo, colocarmos o nosso foco e aí sim desenvolvermos as nossas ações cotidianas. É no cotidiano que nós encontraremos os obstáculos, as dificuldades e principalmente as informações que estão ligadas a nós. Então, procure ter um pouco mais de atenção sobre você no dia a dia. O dia a dia é uma grande oportunidade de mudança e transformação, geralmente perdida, justamente porque nós queremos, de alguma forma, estarmos mais atentos às questões de ordem mental e procurarmos resolver essas questões de uma maneira que não é profunda, é superficial. Então, nós tendemos a ter mais distração no nosso cotidiano do que podemos imaginar. Então, nesse momento, nós vamos entrar num tema que pode colaborar nesse momento com essa nossa reflexão. Quando Jesus esteve entre nós, ele trouxe uma série de informações, mas muito mais exemplos. Ele traz para nós, assim, uma condição de superioridade espiritual que ele se coloca, né, como espírito superior pela sua humildade, pelo entendimento, pela compreensão, pela forma como ele superou as dificuldades, os problemas, pelo jeito como ele lidou com aquilo que veio para ele como potencial problema, principalmente as armadilhas criadas por pessoas para tentar, de alguma forma, incriminá-lo ou comprometer ele perante outras pessoas ou as autoridades do momento onde ele vivia. Evidentemente que Jesus é um espírito que não dá para comparar conosco.
Ele tem um grau de evolução extremamente muito mais elevado do que nós, da nossa capacidade de compreensão. Os espíritos falam que ele é o governador desse planeta. É um espírito que tem um grau de capacidade muito além daquilo que nós podemos imaginar. É um grau de capacidade de entendimento, de conhecimento que está muito além do que qualquer pessoa que tenha recebido um prêmio Nobel, do mais inteligente ser humano que habita esse planeta. É um espírito, de fato, de uma outra esfera, de uma outra condição. Então, quando nós vemos, por exemplo, filmes retratando Jesus como se ele tivesse comportamento parecido conosco, é de uma profunda ignorância esse tipo de filme, que justamente as pessoas acreditam ser Jesus um ser humano. Como nós, ele sim, ele é um ser humano, mas não como nós um nível de entendimento e de compreensão. Ele se destaca, de fato, nesse sentido, pelo grau de capacidade de entendimento e de compreensão que ele tem sobre a vida e sobre tudo que nos envolve. Isso o coloca numa condição de superioridade significativa comparado conosco. Mas ele, em um determinado momento, ele faz um convite. O convite para que possamos segui-lo nesta caminhada evolutiva. Veja a capacidade e a humildade desse espírito de nos convidar para esta trilha, para esta caminhada. E ele diz ainda: todo aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o que isso significa? Segui-lo numa posição de entendimento e de compreensão sobre a vida? Nós não temos essa condição de fazer exatamente como ele fez. Nós não temos a capacidade de entendimento e conhecimento que ele tem, mas nós temos proporcionalmente, de fato, sim, capacidades que podemos utilizar. Então, por exemplo, nós não temos a capacidade de multiplicação de pães e peixes, concorda? Senão seria muito fácil, você faz aí uma festa na sua casa, mas não tem dinheiro. Então, pega aí um pão, vai lá na padaria, compra um pão, você multiplica em 10, 20, 30, 100 pães. E coisas desse tipo. Seria fácil se nós pudéssemos fazer isso. Mas, evidentemente, nós não temos essa capacidade. Naquele momento, Jesus multiplica pães e peixes justamente para poder alimentar o povo que o seguia e que ele pudesse transmitir as suas informações atendendo às necessidades básicas das pessoas. Nesse ponto, o que nós poderíamos, de fato, produzir ou multiplicar? Nós podemos, sim. Então, pense numa questão: o que você pode multiplicar na sua vida hoje? Ressuscitar, por exemplo, ele ressuscitava, entre aspas, a gente entende hoje de uma forma que Jesus, ele não trazia as pessoas exatamente da morte, mas ele trazia as pessoas de um estado onde as pessoas se encontravam, que naquela época entendia-se como morte. Ele trazia as pessoas, de fato, desse estado. Isso era uma cura que ele praticava. E nesse entendimento é que nós podemos compreender que também podemos ressuscitar, fazer a ressuscitação. Então, pense no seguinte: imagine, lembre daqueles sonhos que você tinha, ou que você tem, que não consegue realizar, ou que você tinha, que talvez esteja desanimado, desanimada para poder continuar e trazer isso à tona. Então, exatamente eles. Nós podemos ressuscitar esses sonhos, ressuscitar esses pensamentos positivos. Então, veja, isso é possível, está ao nosso alcance. Mas eu não tenho mais esperança, está tudo muito difícil, o Brasil está seguindo um caminho XYZ. Meus amigos, a questão não é o caminho do Brasil, a questão, ou o Brasil, ou o que os políticos estão fazendo. A questão é lógico que é abrangente, claro, nos atinge, o que vem de fora também nos atinge, mas exatamente nós podemos compreender que cada um está passando ou passará pelas experiências necessárias para o aprendizado. Nada acontece por acaso, tudo tem um sentido e precisamos compreender que o que a espiritualidade nos coloca como entendimento nesse sentido. E é aí onde nós podemos, de fato, fazer grandes mudanças em nós. Primeiro, passando pelas experiências que são necessárias para o nosso processo de crescimento e adiantamento pessoal. Exatamente na experiência onde nós encontraremos os recursos
para que possamos dar atenção ao que temos conosco. As dificuldades, as limitações, a falta de compreensão, falta de entendimento. Nós vamos entender um pouco melhor a dimensão da nossa ignorância sobre algumas coisas. E isso nós podemos aproveitar das experiências. Então, nós vamos pegar isso e vamos trabalhar e desenvolver em nós a capacidade de podermos trabalhar em cima dos nossos sonhos. Ressuscitar aquilo que em algum momento a gente perdeu ao longo da vida. Isso é possível fazermos isso. Multiplicar, de fato, pensamentos positivos, multiplicar em nós mesmos um pouco mais de alegria, um pouco mais de entendimento e de compreensão, isso está ao nosso alcance. Então, nós vimos agora que nós temos a capacidade de ressuscitar e de multiplicar. Isso é dentro da nossa condição, dentro do nosso limite. Nós podemos fazer isso. E aí que vem o grande aprendizado. Estamos seguindo Jesus desse jeito, dessa forma. É uma atitude que nós nos colocamos perante a vida. Se nós pensarmos numa dinâmica de pensamentos melhores, pensamentos positivos, também é multiplicação. Podemos, sim, avançar para cima dos pensamentos negativos que nos acometem. São pensamentos que se intrometem na nossa mente, são pensamentos que chegam para nós de alguma forma, ou por conta das energias que estão ao nosso redor, ou por conta de nós mesmos, que não percebemos o grau de pessimismo que nós mantemos, ou o grau de melancolia, ou grau de insatisfação, ou grau de reclamação perante a vida. E nós vamos reproduzindo mais, às vezes, pensamentos negativos do que olharmos os pontos positivos que temos à nossa disposição. Então, isso é uma forma de mudança. E nessa busca, nós nos equivocamos tremendamente em muitos momentos, justamente por sermos espíritos ainda ignorantes. Não conhecemos, de fato, a abrangência da vida, nós não conhecemos, de fato, às vezes, as necessidades que temos de algumas dificuldades. Por que algumas dificuldades nos visitam? Por que passamos por certas limitações, por certos momentos desafiadores? Por que passamos por perdas significativas? É justamente por não conseguirmos compreender melhor a dinâmica da existência em muitos momentos, apesar de termos conhecimento, geralmente os espíritas se dizem conhecedores sobre a reencarnação, vida após a morte, a comunicação com os espíritos, que nós estamos aqui de passagem, mas na hora do vamos ver, de colocarmos em prática isso mediante algumas situações desafiadoras, aí nós não conseguimos, aí nós falhamos, aí nós nos equivocamos tremendamente. Por que isso? Porque nós não somos ainda tão treinados e não somos tão maduros para colocarmos isso na prática. Então, veja, e isso não deve ter, de fato, em nenhum momento para você, algum tipo de cobrança especial. Ah, você já sabe disso, então deveria colocar em prática. Ah, porque você é espírita, deveria fazer assim, assim, assim. Ok, deveria. Então, o tempo está no tempo, o verbo está no tempo certo. Deveria. Mas como você não consegue ainda, como eu também não consigo ainda muitas coisas, vamos trabalhar para conseguir. Essa é a grande disposição. Esse é o caminho em seguindo Jesus. Seguir Jesus não significa que você tenha que ser perfeito. Não significa que você agora virou um anjo, que agora você virou um espírito superior. Seguir Jesus significa avançar para um caminho de encontro a nós mesmos, em primeiro lugar. E, na sequência, trabalharmos para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal. Essa é a questão. Não adianta sair fazendo palestras, fazendo trabalhos sociais, cantando, dançando, fazendo feiras, arrecadando coisas e distribuindo coisas, mas se você não olhar para você e se você não transformar você mediante as suas questões do dia a dia, isso pouco vai dizer sobre você. Vai dizer, sim, que você tem boa intenção, que você faz um bom trabalho, está no caminho de crescimento, sim. Mas o trabalho mais importante para nós todos é voltado para nós.
esse voltado para nós, não significa, agora eu sou egoísta. Não. Significa que precisamos prestar atenção de fato na nossa mudança pessoal. Vamos continuar fazendo palestras? Vamos. Vamos continuar fazendo trabalhos sociais, arrecadando e distribuindo mantimentos, roupas? Vamos. Vamos continuar o nosso trabalho de fazer enxovais para as crianças que vão nascer com dificuldades financeiras, a família não tem condição de apoio. Vamos ajudar a colaborar com a comida, a alimentação de uma família que necessita? Evidentemente que sim. Mas que isso seja um grande convite para podermos, de fato, seguirmos Jesus, não só na aparência, no externo, mas no interno, fazendo, de fato, as mudanças necessárias em nós. Isto é seguir Jesus. Mudar para que possamos realmente crescer, mudar para que possamos compreender, mudar para que possamos ser melhores no nosso dia a dia. Enfim, esse é o grande desafio. E não é uma pessoa que nós elegermos assim, que vai nos dar as orientações. Existem pessoas que colocam o seu destino, as suas orientações na mão de um padre, de um pastor, de um orador, de um médium, de algum tipo de orientador, e, nos largamos justamente por sermos espíritos inseguros. A ideia aqui é de podermos assumir a nossa responsabilidade perante o caminho. Se Jesus disse para nós e deixou claro, segue-me, vamos seguir adiante. Nós ainda somos espíritos debilitados, precisamos de muletas, precisamos de cadeiras de roda, precisamos de algum tipo de artifício para seguir nesse caminho. Talvez nós não consigamos enxergar exatamente o que precisamos fazer, mas a intenção de continuar nosso trabalho com afinco, com dedicação, e de fato de servir em nome da paz, do amor, do entendimento, é seguir esse caminho que nos leva a Jesus, que nos traz a possibilidade de sermos melhores. E aí o convite é esse: seguir Jesus, observando quem somos no dia a dia, observamos quem somos dentro de casa, observamos quem somos com os familiares, com os mais próximos, com aqueles que nos incomodam, observarmos que temos desafios significativos, de saber que nós estamos numa caminhada que vamos nos equivocar consideravelmente ao longo desta caminhada mesmo. E é ali que nós vamos ter a grande oportunidade de refletir. Quando Jesus orienta a um jovem rico que aparece para ele no caminho, pedindo a Jesus que indicasse a melhor forma de ganhar os reinos dos céus, de seguir de fato o conhecimento, de seguir de fato as leis, Jesus fala para ele sobre alguns procedimentos que o jovem reconhece que ele já fazia. E num determinado momento, Jesus fala assim, ok, então já que você já tem tudo isso, já faz, já se dedica a Deus, já ora, vende todas as suas coisas, doa aos pobres e siga-me. O jovem olha para os discípulos, olha para Jesus, reflete alguns instantes, vira as costas e vai embora. E Jesus comenta que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso significa que para seguirmos Jesus, neste momento, com a nossa forma de entendimento, no momento presente, eu diria com muita clareza, você não precisa vender todas as suas coisas para morar na rua, para morar num abrigo, e aí você que passaria necessidade. Doar as coisas às pessoas simplesmente pela doação não vai resolver o problema destas pessoas que precisam. Elas precisam, sim, da questão de ordem material, mas precisam muito mais da experiência da dificuldade para despertar em seus espíritos o que de fato é necessário, que essa reencarnação de dificuldades está trazendo para cada um. Isso não significa que vamos ficar com os braços cruzados e olhar essas pessoas sofrendo no meio do caminho.
Nós podemos colaborar com elas, e aí sim vem o grande trabalho do trabalho social, do trabalho da assistência, não do assistencialismo. Aquele que busca a orientação, que busca dar orientação, aquele que busca dar o norte, aquilo que busca transmitir algum tipo de informação, para que esses espíritos sejam orientados e, de fato, a olhar para si, olhar para o caminho e olhar para a conquista de ordem pessoal. Evidentemente que quando falamos com pessoas com dificuldades de manter exatamente o básico, nós vamos ter, de fato, muita dificuldade de poder transmitir um assunto de ordem de reflexão, mas que a semente pode ser colocada aí, no coração de cada um. Seguir a Jesus significa, de fato, fazermos o nosso melhor que está ao nosso alcance. Para nós, nas ações do dia a dia. E tendo oportunidade, ofereça seu tempo para as pessoas, para o trabalho, mediúnico, social, onde quer que você esteja. E nós podemos ter conexão com os trabalhos, não importa onde, numa igreja, num centro, num terreiro, num templo, numa mesquita, não importa onde, mas desde que você esteja aí de coração, que você esteja aí fazendo o seu trabalho de mudança pessoal, de entendimento e reconhecer que a vida é uma bênção e uma grande oportunidade para o nosso crescimento. Que tenhamos essa capacidade de não colocar nas mãos de um livro, nas mãos de alguém, nas mãos, seja lá do que for, o nosso destino. Isso compete a mim, o meu destino. Compete a você, o seu destino. A responsabilidade é sua para você e é minha para comigo. Fazer o nosso melhor. E eu diria assim, para algumas pessoas que eu comento sobre esse processo de desenvolvimento pessoal, a partir do momento em que você decidir o seu caminho, a decisão é sua. Você escolheu trilhar esse caminho. A responsabilidade é com você. Portanto, aí faça o seu melhor. Você não tem que fazer nada para Jesus, você não tem que fazer nada para os espíritos. Isso é uma ilusão, é uma forma imatura de poder compreender. Você vai fazer para você, teu crescimento, seu processo de desenvolvimento pessoal e colaborar para a vida daqueles que precisam. Dessa forma, estaremos em sintonia com a espiritualidade. Em sintonia com a espiritualidade que vai nos ajudar, que vai propiciar para nós o que realmente precisarmos na nossa caminhada, no nosso cotidiano. Às vezes é muito difícil, existem compreender isso. Muitas pessoas acreditam que nós fazemos para a espiritualidade, fazemos para Jesus. Eu diria não, fazemos em nome dele, que estamos seguindo, somos alunos, queremos aprender da mesma forma como colocamos em prática o que nós aprendemos nas universidades, nas escolas, nos cursos. Estamos fazendo por nós, para que possamos crescer e sermos profissionais melhores, pessoas melhores no nosso cotidiano. E com Jesus é a mesma coisa. Que tenhamos um pouco mais de consciência sobre o nosso caminho, sobre a nossa ação, sobre as nossas questões do dia a dia. Aí sim nós estamos, de fato, seguindo Jesus. Lermos algum trecho, assistirmos algum vídeo que fale sobre Jesus, que nos toque, para que possamos refletir sobre a mensagem. Ouvir 1, 2, 3, 10, 100, 1000 vezes, se for o caso, para que você realmente perceba, a cada vez que você assiste, uma mensagem subliminar, uma mensagem importante, uma mensagem sutil que está ali e eu não tinha percebido antes. Isso é um convite para que possamos seguir Jesus com mais consciência e sabedoria. Que Deus possa nos abençoar os passos, o entendimento, a compreensão. Que os amigos espirituais nos envolvam de sustentação para essa nossa jornada e que tenhamos a maturidade necessária para justamente agirmos com sabedoria e determinação no caminho da nossa vida, com firmeza, de não colocarmos nas mãos de qualquer situação que seja o nosso destino, mas assumir aquilo que de fato é importante para nós. Vamos buscar a espiritualidade,
sim, nos abrirmos, trabalhar da forma como a gente acredita que seja o nosso contato com a espiritualidade. Vamos fazer o nosso melhor e dar-nos portas abertas para que possamos receber ajuda e orientação pela intuição, entendimento, e vamos seguir adiante. Que Jesus nos abençoe os passos, nos abençoe a intenção de fazer o nosso melhor, que nos ajude esforço de superação, nos ampare nas dificuldades e nossas limitações, nos nossos medos, angústias, frustrações. Nos abençoe para que possamos, de fato, atingir um grau de compreensão mais elevada, com mais luz, com mais entendimento. Que o nosso querido e sempre presente amigo Jesus nos abençoe com muita paz. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Nos vemos no próximo encontro. Muita paz.